e eu quero te falar sobre a transformação. Isso é a coisa mais importante que você tem que pensar antes de qualquer trabalho. Ou você tem uma transformação clara, ou tudo será apenas uma grande confusão. E ao final dessa aula você vai entender exatamente porque tudo será uma grande confusão quando você não tem a sua transformação. Quando eu falo que você precisa ter uma transformação clara quando você quer trabalhar no mercado digital, principalmente vendendo cursos online, o que é essa tal dessa transformação? A transformação, ela é a mudança que você causará na vida do seu aluno. Isso é uma frase simples, clara, direta e sem dúvida. Ela é resumida em uma frase, né? A transformação é uma coisa que você vai fazer para que o teu aluno tenha aquilo que você diz que ele vai ter, certo? E a gente vai resumir isso em uma frase para que a gente possa transmitir para uma outra pessoa. Ou seja, na frase eu transmito de uma forma clara e o que é que eu vou vender para ele. Então você precisa saber a sua transformação em uma frase que você lembre todo santo dia. Quando você for fazer qualquer coisa, você vai lembrar dessa frase e ela vai te guiar no teu caminho aqui com o seu produto digital. Então, ela é a mudança, a transformação é a mudança que o teu aluno, ao comprar o teu treinamento, ele vai ter durante a jornada. No mercado, se você já é avançado, se você é médio, se você está começando, se você está, enfim, não importa aí o estágio que você esteja, você vai ouvir ou já ouviu as palavras Roma, destino, promessa. Não são exatamente a mesma coisa, mas são coisas muito parecidas. Isso quer dizer a transformação que o teu produto ele vai entregar. Então, duas perguntas que ficam muito claras quando a gente fala de transformação é: onde o seu aluno chegará com o seu produto? Essa primeira pergunta deixa muito claro e te obriga a pensar. O problema é quando as pessoas querem entrar no mercado digital e querem falar sobre vendas e fazer produto online, eu sei aquilo, eu sei isso, eu quero vender, quando ela não tem isso muito claro. Onde o seu aluno chegará com o seu produto? Depois que eu comprar o teu produto e fizer tudo o que você me propôs e disse que eu tenho que fazer, aonde é que eu vou chegar? Qual é a transformação que eu vou ter? E quem era o seu aluno e quem ele se tornará? Por exemplo, você está com um produto de emagrecimento. Eu entrei assim e vou sair como? Com quantos quilos a mais? Ou no caso a menos, né? Se eu tiver no nicho de maromba, de repente é a mais, que, né? Para aumentar o peso muscular, aquela coisa toda. Mas se, por exemplo, se você tiver no nicho de emagrecimento, quantos quilos a menos? Se eu ganho tanto e vou sair, vou me transformar e vou ganhar quanto depois? Então, o que é que teu curso online ele vai entregar? Mas quando a gente tem essas duas perguntas, que aonde é que o teu aluno vai chegar ao fazer o teu treinamento? E como é que era o teu aluno antes e como é que ele vai ser depois de passar no teu treinamento online? Por que essas duas perguntas são importantíssimas? Porque a primeira é muito clara, né? O teu produto vai entregar aquilo que você diz que ele vai entregar. E a segunda, eu já começo aqui nesse a pensar mais ou menos de onde eu vou tirar uma pessoa e para onde eu vou levar uma pessoa. São perguntas que te fazem forçar um pensamento para respondê-las, porque somente com a resposta dessas perguntas é que eu consigo de fato criar uma boa promessa. Quando eu falo de transformações, eu gosto de pensar que as transformações são dois tipos de transformações. A gente tem as transformações do meio do caminho e a gente tem as transformações do ponto final. Então, o que é uma transformação do meio do caminho e o que é uma transformação do ponto final? Muitas pessoas querem vender produto na internet e quando a gente pergunta, ok, o que é que tu sabe para a gente começar a conversar? Eu vou dar aqui um exemplo de uma pessoa que sabe mexer com Excel. O cara manja tudo de Excel. Só que na cabeça da pessoa que só tem o conhecimento técnico e não entende dos paranauê, digamos aqui, dos marketings, tudo a gente vai falar, ele quer vender a transformação meio do caminho. E seria o quê? Eu ensinar outra pessoa a fazer um curso de Excel, eu ensinar outra pessoa a dominar Excel, eu ensinar outra pessoa, certo? Quer dizer que é errado? Não, não quer dizer que é errado. Eu vou explicar daqui a pouco o porquê. Não quer dizer que é errado. Quer dizer que são profundidades diferentes. E essa profundidade, sendo diferente, eu tenho como cobrar menos ou cobrar mais. Eu preciso que você venha entendendo isso aqui comigo a partir de agora. Então, se eu quiser te ensinar somente Excel, eu estou posicionado mais ou menos em um tipo de mercado. Agora, se através do meu Excel eu ensinar pequenas empresas
a gerenciar os seus negócios, percebe que agora eu estou falando de uma outra coisa? Percebe que o nosso rolê agora é outro completamente diferente, que o Excel passou a ser só o meio do caminho? É através do Excel em que eu vou ensinar pequenos empresários a gerenciar o seu negócio. Eu já não estou mais vendendo Excel, eu estou vendendo o que ele quer e estou entregando o tal do que ele precisa. Quando a gente já começa a colocar isso em mente, você começa a pensar, o que é que eu sei? Lembre-se, o que você sabe é o meio do caminho. E muitas vezes não é o ponto final. Por que muitas vezes? Porque às vezes acontece de você alinhar os astros, a lua e Deus, do que você sabe tecnicamente é justamente o que a pessoa quer no ponto final. Um outro exemplo muito clássico, o pessoal da programação. Muitas vezes a pessoa que entende de programação, Java, Python, C Sharp, enfim, JavaScript, a pessoa quer vender para o aluno, aprenda JavaScript em 12 semanas e domine tudo, a merda toda. Ok, eu estou vendendo um meio do caminho para ele. Eu tenho um preço. Agora, se eu digo para esse aluno que ele vai conseguir sair do zero para ganhar 10 mil reais por mês trabalhando com programação, sei lá o quê, percebe que agora o JavaScript já não é mais ou menos o que importa? Importa o que você disse para o cara que ele ia ganhar depois que ele fizesse o que você disse que sabe. Então, o que você sabe muitas vezes é meio do caminho. Por que às vezes não é? Porque muitas vezes o aluno, principalmente dependendo da idade dele, ou sei lá, do país em que ele mora, de repente o dinheiro para ele naquele momento, sei lá, ele mora com os pais, o público do cara é um público que, sei lá, é muito novo, ainda mora com o pai. Talvez para esse público o lance do ganhar dinheiro em tanta semana não seja a coisa que mais pegue nele. Porque ele mora com o pai, porque ele não tem filho, ele é muito novo e tal. Talvez o lance do saber se destacar pegue muito mais do que simplesmente o ganhar dinheiro. Que é um exemplo muito bom. Eu tinha uma mentorada que era do nicho de salão de beleza. Eu estava mentorando ela nesse sentido e ela porque queria ensinar as pessoas a fazerem, acho que era um liso, e eu não lembro o nome de uma técnica lá, era um liso louro de qualquer coisa. E eu falando com ela, falei assim, olha, mas não era melhor você ensinar essa técnica e falar para os teus profissionais que eles vão ter um lucro maior, que vão ganhar mais? Afinal, o empresário, o microempresário, né, quem trabalha com isso empreendendo, está muito preocupado no seu lucro, porque ele tem funcionário, tem as coisas dele lá para fazer. E depois de muito tempo de eu bater nessa tecla com ela, ela falou, João, eu perguntei, eu fiz pesquisa, não é isso que eles querem. Eles querem se destacar do mercado, eles querem ser diferente, eles querem ter a técnica melhor do que a do fulano. Quando eu falo que eles vão ganhar mais, que eles vão crescer, não conecta tanto. Agora conecta quando eu digo que ele vai ser o profissional. Não. Ou seja, esse meio do caminho aqui para esse público, estava fazendo muito mais sentido do que o ponto final. Que seria, sei lá, ganhar mais, abrir uma nova franquia, expandir negócio. Coisas que acontecem se eu tiver o meio do caminho. Então, eu só quero que você entenda isso. O que você sabe, muitas vezes é o meio do caminho e normalmente o que o seu público quer, 95% das vezes que o seu público quer é o ponto final e não o seu meio do caminho. Qual é que vai ser a sua função? É pegar o seu meio do caminho, pegar o seu conhecimento técnico e acoplar em alguma coisa que seja pulsante, em alguma coisa onde seja desejável. É aí onde vai estar o dinheiro, tá? O que eu quero que você entenda é venda o que eles querem através do que você sabe. Então, é importante que quando você esteja pensando no seu produto online, a primeira coisa que você tem que pensar é que o produto não é feito para você. Não é feito para você ensinar somente aquilo que você quer, somente aquilo que você sabe. Lógico que normalmente quando a gente entra no mercado digital, é um mercado onde muitas áreas dão certo. Então é melhor que eu escolha alguma coisa que eu me relacione com aquilo. Porque eu vou ter profundidade, eu vou ler sobre aquilo, eu vou estudar sobre aquilo, eu vou comprar cursos sobre aquilo. É ótimo se isso for isso, né? Mas eu não posso, depois que eu escolher aquilo que eu tenho afinidade, aquilo que eu quero me aprofundar e ler e dedicar minha vida àquilo, querer só ensinar aquilo que eu quero no comodismo. Não, você tem que pensar um pouco mais do que de fato o seu aluno está esperando de você. O que de fato você deveria estar ensinando para ele e não está. Porque você quer só ensinar aquela ferramenta. Muita coisa acontece nesse meio justamente por conta de uma palavrinha mágica. Preguiça. É isso mesmo, é preguiça. Por quê? Porque o sujeito que manja de Excel, para ele poder vender para um microempresário a controlar o seu negócio e tal, esse cara teria que perder 3 semanas da vida dele, 1 mês da vida dele, 2 meses da vida dele, para se dedicar a esquecer um pouquinho essa parte de Excel, entender quais são os dados que esse público que ele vai querer
trabalhar, iria precisar. Para isso, ele teria que comprar um treinamento online, ele teria que comprar algum livro para ler, ele teria que fazer algumas coisas, ou seja, ele teria que fazer algumas coisas que não está na alçada dele. Mas por preguiça, e não é confundir com medo, porque as pessoas às vezes olham para alguma coisa e pensam, porra, eu não sei daquilo. Mas não quer fazer, não é porque está com medo, é porque está com preguiça, porque vai dar um trampo desgraçado para aquilo. É muito mais fácil eu vender aquilo que eu já sei. Ou seja, às vezes o cara sabe mexer com programação e pode ensinar uma pessoa que está saindo agora de 18 anos de idade a ganhar os seus primeiros 5 mil reais, mas o cara não tem condição de perder 1 mês e meio da vida dele para sentar com um contador e perguntar para uma pessoa que possa ajudá-lo para prometer isso para o cara que vai ganhar 5 mil reais por mês. Por quê? Eu prometer para você que eu vou ganhar um dinheiro ou vou fazer alguma coisa que eu não fiz, eu preciso me dedicar e aprender e gerar algum resultado para aquilo. Mas só que ele não quer. Eu vou ensinar só o que eu sei, só o que está no meu campo de conhecimento. Então muitas vezes é a preguiça que faz com que o cara não cresça no mercado digital, porque é isso, porque ele não quer se aperfeiçoar. Ah, João, mas eu não consigo ensinar ele a ter lucro, a vender todo santo dia, porque eu nunca fiz isso. Ok, então você vai fazer uma promessa do tipo do meio. E o seu valor vai ser baseado nisso. Enquanto a outra pessoa que consegue fazer com que o cara ganhe e viva do seu próprio, sei lá, seu próprio curso online, normalmente ele vai estar com um valor muito mais agregado, um valor muito mais alto, porque a promessa é muito mais forte. E, em consequência, o trabalho dele também, né? Quem é que dirá qual é o ponto final? Esse ponto final, a sua transformação, é o seu público. É ele que vai ficar dizendo o que é que ele está querendo, o que é que ele está pedindo. Você vai ficar percebendo isso, o que é que nas mensagens do YouTube, do seu vídeo está aparecendo, o que é que lá na caixinha do seu Instagram aparece. Mas eu vou começar agora, João. Eu não tenho ideia do que meu público fala, eu não tenho canal, não tenho YouTube, eu não tenho nada. Você vai botar o dedo na boca, fazer assim, eu acho que é pra cá. E vai pra lá. Simples assim, cara. Não vai ficar inventando moda de fazer 1 milhão de pesquisas para levantar o brainstorm. Não. Olha para o mercado assim, o que é que o pessoal está comprando, o que é que está vendendo. Ah, tem custo disso daqui, de loura, de tal coisa e tal coisa. Ah, tem custo daquilo, de Excel para negócios. Mas isso aqui eu sei. Não, aquilo eu não sei. Acabou. Vai fazer aquilo, vai tendo os seus primeiros resultados e o próprio público vai dizendo, poxa, era tão bacana se eu fizesse tal coisa com isso, era tão bom se eu aprendesse a fazer aquilo com aquilo, certo? Só não perde muito tempo principalmente nesse início, onde tudo é meio que incerto, porque se você está iniciando, você não tem dados, e sem dados você não tem como ter certeza de nada. Então, aponta no que está sendo feito, faz igual, e ao longo você vai pegando os dados e vai modelando para o seu, certo?